Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Caroline, sou advogada e o tema dessa aula de hoje é sobre os princípios fundamentais do direito penal. Nós iremos dar início então ao primeiro princípio, é o princípio da legalidade ou da reserva legal. O que quer dizer esse princípio? Está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 39 e também no artigo 1º do Código Penal. E o que diz esse artigo? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. E o que isso quer dizer? Para que uma conduta seja considerada crime, é necessário que haja uma lei determinando, que tal conduta é crime. Como que eu sei que algo é certo ou errado? Muito simples, Para a gente saber que uma conduta é crime, a gente precisa o quê? Ter uma lei especificando isso. Para que uma conduta seja considerada crime, é necessário que haja uma lei determinando isso, essa conduta como crime, tá bom? E agora vamos ao segundo princípio da nossa aula. É o princípio da proibição da analogia in malam partem. No direito penal, nós costumamos, o juiz, ao interpretar ali uma lei, ao aplicar uma lei, ele não pode, por exemplo, quando houver aí uma omissão da lei, ou quando uma conduta, um caso, não estiver uma lei específica, geralmente o que o juiz faz? Ele vai usar analogia, Ele vai comparar uma lei que possa ser aplicada a esse determinado caso. Mas esse princípio quer dizer que a analogia ela não poderá ser aplicada se vier a prejudicar o réu. Então é nessas situações, a analogia é permitida no direito penal, exceto se vier a prejudicar o réu. Próximo princípio, o princípio da anterioridade da lei. E ele tem relação com o primeiro princípio que foi tratado aqui, o princípio da legalidade. Está previsto também no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e também o artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Mas esse princípio da anterioridade da lei, o que ele quer dizer? Que para que uma conduta seja punida, é preciso que haja uma lei prévia à conduta, Não posso punir alguém que antes não tinha uma lei determinando que tal conduta era crime. Como, por exemplo, nós vamos ter aí o adultério, Antigamente, o adultério era crime, foi revogado pelo Código Penal. Mas vamos supor aí que surja uma nova lei colocando, vamos novamente colocar adultério como crime, E aí as pessoas que cometeram adultério, elas não podem ser punidas, Só a partir dessa lei, quando ela entrar em vigor, Se ela entrar em vigor, a partir daí, então, que as condutas de adultério poderão ser punidas. Mas anterior a a vigência desta lei, não pode haver a punição dessas condutas, entendeu? Então é basicamente isso. Para que a conduta seja punida, é preciso que antes tenha uma lei especificando que essa conduta era crime, ok? Próximo princípio, então, é o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Esse princípio, ele está previsto no artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal e o artigo 2º do Código Penal, parágrafo único, tá? Caput e parágrafo único. Vocês leem os artigos, tá? Para vocês ir acompanhando. Olha só, esse princípio da irretroatividade da lei penal mais severa quer dizer o quê? Que a lei penal mais grave, ela não pode ser aplicada a crimes cometidos antes, Antes da vigência dessa lei. Então, o que vai acontecer? Seria o mesmo caso aí do princípio da anterioridade. Vamos supor aí, o homicídio simples, qual que é a pena do homicídio simples? É pena de artigo 121 do Código Penal, pena de 6 a 20 anos. Então, suponhamos que entre uma nova lei em vigor, colocando agora que a pena do homicídio
é de 10 a 30 anos. Então, o que vai acontecer? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. João foi lá cometer um crime hoje, né? Dia 13 de maio. E aí, a pena, a legislação em vigor é o quê? O homicídio simples, né? Artigo 121 do Código Penal, pena de 6 a 20 anos, né? Então, hoje, dia 13/5, tá? Então, aí começa a fase de processo e tudo mais, fase de acusação, né? E aí, estamos aí julgando o caso dele. O juiz está julgando o caso dele, eu estou defendendo ele. O que vai acontecer? Aí, no dia 20, surge uma nova lei aí falando que o homicídio, agora, a pena do homicídio é de 10 a 30 anos. Qual lei, então, que vai ser aplicada para o meu cliente Joãozinho? Será a lei que estava em vigor na data do fato que ele cometeu o crime. Então, o quê? De 6 a 20 anos, né? Os crimes cometidos só após a vigência da nova lei que serão punidos conforme ela, né? Então, esse princípio da retroatividade da lei penal mais severa quer dizer o quê? Que os crimes serão julgados com base nessa nova lei só a partir da data que ela entrou em vigor, tá? Então, antes dela entrar em vigor, ela não pode ser aplicada para os crimes de homicídio ou, né, que é o exemplo hipotético que eu estou usando aqui. Então, ela não poderá ser usada para esses crimes, tá ok? Agora, prestem atenção, né? Esse princípio é o quê? A irretroatividade da lei penal mais severa, que quer dizer o quê? Pior, a lei pior, mais prejudicial, mais gravosa. Agora, a lei penal mais benéfica retroage, tá bom? Como, por exemplo, Joãozinho, meu cliente, cometeu o crime dia 13, cometeu o crime hoje, tô lá fazendo o processo dele, né? E aí, no dia 20, surge uma nova lei, agora diminuindo o crime de homicídio, a pena de homicídio, né? Agora, de 6 a 20 anos, foi para 3 a 15 anos, tá bom? Então, qual lei que vai aplicar para o meu cliente? A lei mais benéfica, tá? De 3 a 15 anos, tá? Então, retroage-se a lei mais benéfica. Porém, a lei mais gravosa não pode retroagir para o réu, ok? É isso que esse princípio quer dizer. E agora o princípio da fragmentariedade. Esse princípio quer dizer o quê? Que fragmentos, vamos lá interpretar a palavra por si, né? O direito penal, ele não vai atuar em todos os ramos, tá? É só os ramos essenciais do direito, tá? Ou seja, ele não protege todos os bens jurídicos de violações, só os bens mais importantes. O direito penal, ele só vai atuar em casos mais gravosos. Por quê? Porque aqui envolve a liberdade do indivíduo, que é uma garantia constitucional. Então, por isso que tem essa questão, né? O direito, ele só vai ser aplicado, o direito penal, ele só vai ser aplicado em último caso, né? Que tem a ver com o próximo princípio que nós iremos falar aqui, né? Mas basicamente, esse princípio da fragmentariedade quer dizer isso, né? Que o direito penal, ele só vai atuar nos casos mais importantes, protegendo um fragmento dos interesses jurídicos. E agora, então, o que tem relação, né? O próximo princípio que tem relação com o princípio da fragmentariedade, que é o princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima é o que? A última ratio, ou seja, o direito penal, ele só irá atuar quando os outros ramos do direito não conseguirem prevenir a conduta ilícita. Então, ou seja, o direito penal, ele é a última ratio, ele é o último caso, né? Só quando não tiver outra solução, não tiver outra opção, aí que se aplica o direito penal. Por quê? Porque aqui, como foi falado, né? Ele vai envolver o quê? A liberdade do indivíduo, né? São casos, situações mais gravosas, inclusive que vão aí ter que mexer nos direitos
constitucionais que nós temos. Nós não temos direito de liberdade, direito de ir e vir, né? Mas quando envolver, então, situações gravosas que as outras áreas do direito não puderem intervir, aí sim o direito penal deve ser aplicado. Esses são os princípios que eu irei tratar dessa aula. Essa foi a parte 1, tá? E continue acompanhando aí, porque na parte 2 eu irei tratar sobre os demais princípios fundamentais do direito penal, tá? Convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar e também se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, tá bom? Então, até o próximo conteúdo e até mais!